tremendo. Tempestade? Tempestade, acho que era, né? Ela tinha um jeitão. É, Tempestade. Tá me chamando... Ué, vamos falar o seguinte, não foi polêmico o negócio todo do lixo? Meu Deus. Não foi? Os deputados do Paraná? E ainda bem que a sociedade, a imprensa, cumprindo o seu papel, alertou a sociedade foi cobrar. Pois é, eles decidiram rever a própria posição, que demonstra que, de certa maneira, quando você recua de uma decisão, porque você reviu que ela não era tão boa assim, vamos falar a verdade. Você assume o erro. Você assume o erro, eu vou recuar, vou desistir disso aqui, porque realmente tô vendo que existe uma rejeição a esta ideia, uma crítica a essa ideia, e talvez ela faça sentido. Não é verdade? Houve um esforço muito grande por parte dos deputados do Paraná, da base de apoio do governo contra o próprio governador, de fazer valer a decisão deles e aprovar a história do projeto, né? Derrubar o veto a artigos do projeto, para ser bem específica aqui, que permitia que o lixo de outros estados fosse trazido ao Paraná, com restrições a alguns tipos de materiais, isso é verdade, mas sem a necessidade de uma função como reciclagem, geração de energia, qualquer coisa do tipo. Alguns aterros próximos a nascentes de rio, sem autorização do IAP, sem aquele monte de coisa. Do IAP não, né? Agora é Instituto Água e Terra. Água e Terra. Teve polêmica, o Ministério Público chamou de retrocesso, atraso, dizendo que ninguém mais quer um lixão, que é isso que, na verdade, que o Ministério Público entendeu, que seria feito um lixão. E aí teve discussão, babado aí entre Ministério Público e políticos querendo providência, promotor pedindo para o chefe maior do Ministério Público que algo fosse feito a respeito da situação. O fato é, a sociedade se manifestou, Riva, e o jornalismo cobriu, porque isso não se chamava publicidade, na verdade, isso não chamava jornalismo. E aí houve, portanto, agora a Assembleia Legislativa, os deputados, anunciando exatamente uma mudança de postura. Recuaram, desistiram de promulgar o trecho do projeto que liberava o envio de lixo de outros estados ao Paraná. O Paraná importando lixo de outras regiões. Eles fizeram nota dizendo que não é bem isso o projeto, né? Inclusive lá na Assembleia colocaram que a oposição no começo votou junto, apresentaram lá direitinho o placar, trouxeram vários argumentos, inclusive a nota tá lá, se você procurar, tá, ouvinte? Rebatendo, ponto a ponto, né? O que seria o entendimento correto do projeto. Mas aí, no fim das contas, estava tão certo que eles desistiram, tá? A decisão foi anunciada na sessão da Assembleia. Quem anunciou essa mudança de postura foi a maior autoridade da casa, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, né? E aí trouxe, então, esse anúncio. A gente vai ouvir aqui o que disse o presidente da Assembleia, Ademar Traiano. Repudiamos as afirmações de que qualquer deputado estadual ou deputada tenha tomado suas decisões sem considerar todos os aspectos a partir do estrito interesse público. Apesar disso, em razão das interpretações diversas e para resguardar o compromisso ambiental, não publicaremos dispositivos vetados, tornando-os sem efeito o veto derrubado. Essa decisão foi tomada após novos debates com os parlamentares da situação e da oposição. Reafirma que a Assembleia decide pelo não recebimento de resíduos sólidos urbanos e industriais de outros estados, para que fique bem claro. Muito bem. Aí, o que mais disse aí o presidente da Assembleia, né? Tá aí justificando. Ele leu uma nota no começo da sessão de ontem e ele disse que a imprensa distorceu todo o objetivo do projeto. Revendo esse processo. Não, eu não vou chamar essa hora não, só tô contando aqui porque a gente ficou espantado. Ele falou que a imprensa distorceu todo o projeto e que a decisão de recuar, né, dessa história dos vetos aí, foi tomada depois de uma reunião de líderes das bancadas e do setor produtivo, né? Então, só pra gente lembrar, a lei dos resíduos sólidos, que trata da questão do lixo, já tinha sido sancionada pelo governo, só que o governador Ratinho Júnior vetou 2 artigos dessa lei, 2 pontos. Um deles exatamente proibia a importação do lixo, né, de outros estados. E aí, quando o governador apresentou esse veto parcial ao projeto, que não foi o projeto todo, foi só alguns itens, né?
Ele apontou ainda que esse projeto aprovado pelos deputados permitia que o Paraná recebesse resíduos, né, que foram proibidos de destinação por uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então não poderia fazer isso, né? E o governador ainda disse que o veto era justificável porque esse lixo que os deputados queriam que viesse aqui ao Paraná teria características, segundo o governador, de inflamabilidade em aterros industriais, o que seria, como considerou também o Ministério Público, um retrocesso na política do meio ambiente. Aí o veto foi derrubado pela base de apoio do governo, isso aconteceu no dia 25 de julho, né? Os votos pela rejeição vieram dos próprios apoiadores deputados do governo. E aí, como o governo não promoveu alterações na lei que já tinha sido sancionada, coube ao presidente da Assembleia Legislativa, que a gente viu há pouco, ele promulgou, que na verdade é fazer valer. Ele derrubou o veto do governador, os deputados derrubaram e se fez valer a partir da Assembleia aí essa instância, né? E aí teve uma divulgação ampla, críticas da população muito fortes, inclusive, a essa história do Paraná ficar recebendo lixo de outros estados sem tratamento, só entulhando, né? A Assembleia diz que a história não é essa, que o projeto não é nada disso que eu acabei de falar aqui, diz que não é bem assim a história, mas, no fim das contas, esse foi o resultado. Acabou recuando, né? O próprio governador Ratinho Júnior disse ontem que ele respeita a prerrogativa da Assembleia. A gente trouxe essa sonora aqui ao ar, né, Riva? Essa fala dele. Nessa semana inteira, né, Rafa? Ele fala foi isso. falando, mas aí na convenção do PS dele foi bem enfático. Ele falou que ele respeita a opinião dos deputados, mas que ele lutaria com todas as forças, inclusive jurídicas, para impedir que isso passasse a valer. O prefeito Rafael Greca também se manifestou antes dessa decisão da Assembleia de recuar. Falou que existiu uma movimentação muito grande dos prefeitos de região metropolitana e Curitiba para que não fizessem parte dessa história de receber lixo de fora, né? E o autor do projeto, o deputado Tião Medeiros, do PP, o Tião Medeiros, ele não estava na sessão de ontem, em razão da dimensão que o caso tomou. Inclusive, alguns deputados da base criticaram a forma como o texto passou na Assembleia. Vamos ouvir agora sim o deputado Ricardo Arruda, do PL, que usou um tempo na tribuna aí para comentar esse assunto tão polêmico. Vamos ouvir o deputado. Revendo esse processo todo, preocupa muito a gente, porque às vezes a gente é levado aqui na boa fé de atender o pedido de um colega, porque a gente tem que supor aqui que essa casa é feita de gente séria. Esse PL 67 foi proposto pelo deputado Tião Medeiros. Então esse deputado que tem que explicar para a população o porquê que ele pediu, porquê que ele fez esse projeto de lei. Agora, revendo esse PL, o porquê eu quero saber que o deputado Hussein Bacri, que era líder do governo, assinou junto com o Tião Medeiros o pedido de urgência nesse projeto. Qual urgência tem esse projeto, se nem o governo quer? Ora, ou a gente aqui é levado aqui, nós somos base de governo, e quando o líder do governo pede, nós entendemos que o governo está a par. Agora, não pode jogar nas costas dos deputados esse projeto de lei. Aí, ó, clima pegando fogo na Assembleia, viu? O texto foi em regime de urgência na Assembleia e por isso não teve audiência pública, não teve discussão com a população, com a sociedade civil, através da audiência pública. Mesmo assim, o líder do governo na Assembleia, Marcel Micheleto, do PL, criticou os comentários que foram feitos pela imprensa sobre o caso. Vamos ouvir o líder do governo, Ratinho Júnior. Nós tivemos maturidade de descer 2 degraus para que a sociedade possa se aprofundar ainda mais e principalmente que faça um apelo ao nosso jornalismo do estado do Paraná, que tenham cuidado muitas vezes com os comentários que são tendenciosos, que pode prejudicar o estado. Aqui nós temos que fazer essa reflexão. O tema ambiental é importante, mas o lixo também é importante para a gente resolver problemas de pequenos municípios. Voltando 2 passos para que a gente possa conversar com a sociedade paranaense, mas buscar esse entendimento importante de resolver esse problema do lixo. Já o deputado Arilson Chiorato, do PT, que é o líder da oposição, e curiosamente nesse caso, deputados da bancada independente da oposição acabaram afinados com o governador Ratinho Júnior, né? Ele disse que o recuo foi importante para que o assunto seja debatido com a sociedade de forma mais profunda. Eu acho que houve um debate. E aqui, quando o debate fica público e toma corpo como tomou por conta da grande divulgação feita pela mídia, ele voltou a ser um assunto essencial e houve um aprofundamento do tema. E chegou à constatação que de fato esse projeto iria ser maléfico ao meio ambiente, a recepção de lixos, como estava colocado. Por isso foi veto. Olha, é um recuo da casa, com certeza. Um recuo do que foi votado aqui. Mas um recuo que é um avanço para o Paraná. Riva.
nos ouviram. A imprensa cumpriu o seu papel, que é o seu papel de informar as pessoas e promover o debate público. Um debate que não foi feito na Assembleia. E aí, criticaram, mas não passou o pedido de urgência. O próprio deputado Ricardo Arruda está falando isso. Por que pediram? A base governista teve que recuar porque a sociedade pressionou e queria só poder participar dessa discussão, porque afinal de contas, Rafa, quem vai ter o lixo recolhido, ou quem vai ter o lixão na cidade, ou aterro sanitário na cidade, é a população. Carecia dessa conversa. Carecia desse debate. A lei ainda autoriza algumas regulamentações com relação a esse projeto e tudo mais, e fica muito claro também que o governador Ratinho Júnior sentiu a pressão popular e deu um ultimato na base. Imediatamente no dia subsequente, Rafa, o projeto vai ficar como foi promulgado, certo? Pelo governador, com os vetos e tudo. Era preciso fazer isso. Era necessário que isso acontecesse. Agora nós temos que ficar bem atentos e de olho nas regulamentações que vêm por aí. Gente, até porque essa questão do lixo, ela já tem legislação federal. Ela já tem legislação estadual. O que ninguém entendeu é porque uma nova lei com uma pressa dessa para passar. Mas passou em março, depois passou em abril, depois em maio e agora vem depois a promulgação com vetos. Mas é que agora a gente se atentou. Agora nós prestamos atenção, agora nós vimos o que de fato estava acontecendo. E o que estava acontecendo não era bom para o povo paranaense. Ponto. É nobre a atitude da Assembleia de retroceder? É. Claro que é. Mas ninguém fez isso porque apareceu uma consciência bonita. Fez por pressão popular. Foram as pessoas que pressionaram. E esse é o direito da população. Isso é uma democracia participativa. Você, eu, nós cobrando aqueles que nós elegemos. E pedindo providências. E as providências vieram. Agora é ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente com o projeto. 11h.